Estamos aqui para apresentar o seminário da ordem Lepidoptera, eu e o Gilberto, estamos aqui, e vou fazer uma pequena introdução aqui. Só entenderemos que nenhum inseto é praga quando percebermos que nossas intervenções nos ecossistemas desequilibram a natureza. Os lepidópteros são nossos melhores indicadores que algo não vai bem. Onde não há flores, não haverá borboletas. Se há tanta lagarta na lavoura de monocultura, está faltando diversidade. Se há homens, mulheres, lagartas, borboletas, insetos, crianças, há agroecologia. Então, passamos à apresentação. Então, do grego leps, escama, e pteron, asas. A gente vê aqui um fragmento da asa da Rothschild, né? Rothschild Jacob, aqui demonstrando as escamas. Isso a gente vai falar mais lá para frente, né? Elas são de asas membranosas, né? Apresentam o corpo e apêndices cobertos por escamas. O detalhe das escamas de uma mariposa. As cores físicas, né, estruturais, resultam de dispersão, interferência e difração da luz. Uma coisa interessante que essas escamas também elas apresentam nas asas das mariposas e das borboletas o aposematismo. Algumas espécies apresentam o aposematismo, que uma forma de alertar, né, os possíveis predadores, né, de que elas são intragáveis. Nós também iremos falar um pouco mais à frente. Nós temos também a questão do mimetismo das mariposas, né, que ao pousarem sobre determinados substratos, elas ficam ali, como é que eu digo? Ela imita o substrato que ela está. Por exemplo, se ela estiver pousada sobre um líquen, ela imita aquele padrão de desenho dos líquens. E essa é uma característica também desse mimetismo, né? As lepidópteras, elas são insetos homelotábulos, ou seja, de metamorfose completa, né? Nós temos aqui a postura aqui dessa mariposa, né? Ela bota os ovos aqui. Aí a gente tem aqui as fases, né? As fases depois que eclodem os ovos, as fases da lagarta, né? Aqui de 2 a 3 dias. Aí ela vai sofrendo sucessivas equidizes, que podem chegar de 4 a 5 equidizes. Então nós temos aqui de 2 a 3 dias, de 1 a 6, de 1 a 2, de 1 a 8 dias. Aqui já na quinta equidise de 2 a 2 dias, né? E depois ela passa para uma nova fase, que é a fase de pré-pupa, que é de 4 a 5 dias. E depois ela entra finalmente na fase de pupa, né? Fica mais ou menos uns 7 a 4 dias. Aí nessa fase de pupa, ela ali permanece até ela eclodir como borboleta, né? As lagartas lepidópteras, elas retiram das plantas os carnidolídeos tóxicos e repassam para os adultos. Assim indigestos, são repelidos pelos predadores. Assim, dentro do processo evolutivo, as plantas desenvolveram mecanismos de repelir os herbívoros, né? E as lepidópteras, elas se aproveitaram desse mecanismo e passaram a incorporar, sequestrar essas substâncias tóxicas
e incorporam para sua própria defesa. Então, elas levam isso também para a fase adulta. É conhecido como, por exemplo, o aposematismo, que elas desenvolvem padrões de cores ou de desenhos e formas que meio que, já falamos anteriormente, né, que ela avisa os seus predadores de que ela é intragável. Aqui, por exemplo, ela tem também, as lepidópteras têm uma importância econômica muito grande, porque nas lavouras, por exemplo, nas lavouras de monocultura, né, elas são consideradas como pragas. Aqui tem aqui alguns exemplos aqui, por exemplo, essa Chrysodexis includens, essa aqui é uma pupa dela, né, uma fase de pré-larval, de pré-pupa dela, aqui ela já dentro da fase de pupa. Ela tem essa característica de enrolar numa folha e fazer a seda como proteção, né? Ela utiliza essa folha. Ela é encontrada em todo o hemisfério ocidental, lá do norte dos Estados Unidos até o norte da Argentina. E ela praticamente se alimenta de todos os tipos de cultura. Temos também essa outra, né, a chamada de curuquerê, né, e o nome dela científica Alabama argilácea. Nós temos aqui a mariposa dela, né, e aqui a lagarta dela. Ela, em sua fase de lagarta, ela também, como a anterior, ela causa danos a várias culturas. Alfafa, amendoim, arroz, maracujá. Isso só para poder exemplificar, que são inúmeras culturas. Na fase adulta, elas são sugadoras e se alimentam de néctar, pólen, líquidos de frutos fermentados, excretas, resinas, vegetais. Inclusive temos aqui um exemplar, a Saturnidae, né? Que essa é também uma Rothschild, por causa dos padrões. Aqui vocês veem aqui o padrão dentro da chave de identificação dela. Ela tem esse padrão aqui, esse arco, aqui também no abdômen, aqui na asa, os olhos, né? Essas janelas transparentes são características de identificação dessa espécie. Aqui nós temos a nossa queridinha aqui, a Rothschild jacobi, que está no nosso no mostruáriozinho. Até pega para nós ali. Aí ela foi coletada lá na FURG. Ela estava já na fase, já estava morrendo. Vou mostrar aqui para vocês a caixinha. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aqui nós temos outras duas aqui, a Danaus e tem a Johnny também, aqui embaixo. Então, algumas lepidópteras, como a mariposa Rothschild jacobi, não se alimentam na fase adulta, não apresentando aparelho bucal, podem fazer postura de ovos, mesmo sem serem fecundadas. Ao sair do casulo, o macho pode fecundar até 4 fêmeas em dias seguidos. Também uma curiosidade desta Rothschild, que ela não tem aparelho bucal, ou seja, ela sobrevive das reservas alimentares que ela teve na fase de lagarta. Ela praticamente vive para a reprodução. E é assim, na fase larval uns 2 meses, na fase de pupa também uns 2 meses, e na fase adulta, na fase de imago dela, ela sobrevive somente de 5 a 12 dias. Aí, questão da reprodução, elas fazem isso através a fêmea emite feromônios, né? E os machos a localizam. E ao unirem-se, elas unem a porção final dos seus abdômenes e o macho passa para a fêmea o espermatóforo, o qual fecundará seus ovos. Ficam imóveis ou realizam pequenos voos durante o acasalamento.
Uma informação, por exemplo, é que elas podem ovopositar de menos de 100 ovos a 1.000, 2.000, até 3.000 ovos em algumas espécies. Estima-se que mais ou menos 200.000 espécies de lepidópteros, que há 200.000, sendo que apenas 15.000 são borboletas. E essa estimativa, esses índices, esses dados, variam de autor para autor, né? Essa aqui trouxemos nessa relação do inseto homem, às vezes tem uma relação meio conturbada, às vezes meio crítica, tirando aquela questão de alguns ser considerada praga da lavoura, aquela coisa toda. Nós temos alguns, por exemplo, que tem igual essa Podalia orsilochus, ela é conhecida como a lagarta cachorrinho, né? É a taturana, é uma lagarta urticante da família Megalopigidae. Ela pode tornar-se um doloroso encontro entre um humano que a toque acidentalmente, suas cerdas urticantes. Isso é uma das características de algumas lagartas das mariposas, né? Ah, não vou. Algumas consideradas pragas na agricultura. São polinizadores noturnos, né? As mariposas, e os diurnos, as borboletas. E elas têm essas interações com os indivíduos e o ambiente. Lembra? Também iremos falar mais um pouco mais à frente. Então, assim, dentro de um senso humano de beleza, tornaram-se belas, e nessa interação beneficiaram ambas as espécies, mutualismo, outras parasitismo e outras comensalismo. A relação consumidor-recurso é imprescindível para a manutenção da vida. Boa noite, pessoal. Então, seguindo aqui a apresentação, só ajeitar o mouse aqui rapidinho. Então, agora eu vou começar a falar da morfologia externa das lepidópteras, né? Então, iniciando com as lagartas, elas sofrem de 4 a 8 ínseres, né? Elas possuem uma capa encefálica esclerotizada, né? Ela é mais dura, vamos dizer assim, do que o resto do corpo dela, do que o tórax e o abdômen. E daí, em geral, elas possuem 6 ocelos laterais e antenas curtas triarticuladas. E elas podem ser hipognata ou cognata. As peças bucais são mandibuladas, elas possuem um aparelho bucal mastigador, né? E a maioria são herbívoros, mas também possuem algumas que são carnívoras, como em formigas ou outras lagartas, e detritívoros também. Aqui é o exemplo dos pseudópodes da lagarta Macambo papilo. Esses pseudópodes são os pés falsos que se falam, né? Eles possuem um sistema de tipo uma sucção, tipo de um polvo. Ventosa, Uma ventosa. Parecem ventosas. Isso, uma ventosa, que auxilia na fixação nos vegetais, né? Ou onde Os caules, vegetais, isso, nas folhas. Em tudo, Então aqui tem uma figura que eu encontrei que demonstra bem as partes da morfologia externa, né? Então aqui em amarelo tem a cabeça, em laranja, né? E o amarelinho aqui assim bem pequenininho é a mandíbula. Aí aqui assim esse rosa seria a antena, o laranja é o tórax. Aí esses verdes seria a pata traseira, a média e a dianteira. Essas manchinhas azuis são os espiráculos. E daí esses vermelhos mais escuros são as patas falsas, né, que eu comentei antes. E toda essa parte que é o abdômen. O abdômen ele possui 13 segmentos, né? O corpo dela possui 13 segmentos. 3 são torácicos e
E esses outros aqui são partes do abdômen. Elas possuem três pares de perna no tórax, que foi demonstrado aqui, e 1 a 5 pares de pseudópodos. Aqui já na fase adulta, né, o imago, temos um exemplo da borboleta, a Pieris rapai, que é uma pequena borboleta branca, para exemplificar. Então a cabeça ela é hipognata, apresentando uma longa escrotomba enrolada. Escrotomba, e aqui está nessa ilustração também demonstrando. Eles possuem o aparelho bucal sugador maxilar, pálpebras labiais inferiores, com função sensorial e, e de proteção da escrotromba. A hipofaringe ela é utilizada para a liberação da saliva, e as mandíbulas elas são primitivamente presentes, né? A parte dos olhos, os olhos compostos são grandes, como pode se evidenciar aqui, com muitos ocelos, né? São frequentes. As antenas delas são multiarticuladas, na maioria das vezes pectinadas nas mariposas e captadas ou clavadas nas borboletas. Aqui tem os exemplos, né? Estiliforme, bipectinada, clavada, filiforme, bem fininha aqui, pectinada e fusiforme. O tórax ele é feito de 3 segmentos fundidos, o protórax, o mesotórax e o metatórax. Aí cada um com um par de pernas. Os 3 pares de pernas são cobertos por escamas, assim como as asas. Os lepidópteros também possuem órgãos olfativos nos pés. Os 2 pares de asas são encontrados no mesotórax e no metatórax. As asas são cobertas por escamas dispostas como telhas, como mostra bem essa foto eletrônica aqui, essa macro, que formam uma variedade extraordinária de cores e padrões. Daí, além do voo, né, as asas auxiliam também na termorregulação, na camuflagem, mimetismo e também na busca de parceiros, né? O abdômen ele tem 10 segmentos. Os segmentos 9 e 10 são modificados como genitália externa. O abdômen, então, ele compõe várias funções, né, como armazenar e processar alimentos, circulação da hemolinfa, bombeamento de oxigênio, desenvolvimento dos ovos, a produção de espermatozoides nos machos e o acasalamento. Aqui tem a imagem de uma mariposa com os ovos e aqui uma borboleta também, os ovos na face abaxial de uma flor. Sobre a relação insetos-plantas, né, eu achei interessante, né, a parte dos metabólicos secundários que as plantas produzem e servem tipo transmitir uma mensagem química tanto para os predadores, né, como tanto para repelir os predadores, né, para os insetos maléficos para as plantas, como também para atrair os polinizadores, né. E daí é um processo que veio ocorrendo há milhares de anos, né, tudo se encaixando direitinho para que consiga, esses processos são para que ela consiga manter a espécie, né, consiga a sua sobrevivência, no caso das plantas, né. A relação insetos-seres humanos, aí tem a relação econômica, né, que eu trouxe o exemplo do Bombyx mori, que é o bicho da seda, aqui nesse lado, que é um fator econômico bem importante no país, inclusive, e também para pequenos produtores. Eu andei pesquisando e eu encontrei alguma coisa interessante sobre produtores que têm 5 hectares ou um pouquinho mais e que trabalha com o bicho da seda, para a produção de seda. Aí um fator econômico negativo, né, que eu trouxe a lagarta do cartucho,
que ela ataca o milho. É a Spodoptera frugiperda, que é essa aqui assim. Ela é desses insetos que mais afetam o cultivo de milho, né? Claro que principalmente na monocultura, né? E daí um rapazinho que ajuda bastante a conter isso é a tesourinha, né? O Doro luteus. Aqui nessa foto ele está comendo os ovos dessa mariposa, e inclusive além dos ovos também ele come também pequenas lagartas. E também, como o Ronaldo trouxe antes já, né, as lagartas urticantes, né, na parte da relação de certos seres humanos, se tratando da parte da saúde, né, porque realmente existem lagartas que são urticantes e que podem, algumas podem dar uma simples queimadura e outras pode te deixar no hospital, né, daí é sempre bom ter esse cuidado. Então, é isso. Valeu, Ronaldo aí. Muito obrigado a todos. Eu sei que nós passamos aqui 1 minuto e 13. Eu vou pegar mais 1 minuto para poder recitar um poema que foi feito. Então, estou já excedendo o tempo, né? Mas é 1 minuto. Importância. Vida de inseto importa. Toda vida de inseto importa. Muito antes que formas ascendessem... desculpa. Muito antes que formas ascendessem em escalas evolutivas e o Homo erectus vertesse o sangue escarlate da sua espécie, o subjugasse a outras formas de vida, lá estávamos, coexistindo pela existência natural, pelo grande fluxo da bio, exalando nossos feromônios, ou mesmo embasando a essência desse complexo amálgama existencial. A inexorável teia do elan vital entrelaçou genes, gametas, cromossomos e algumas gotas do universo. Um pedaço de mim habita um inseto de asas diáfanas. Tenho em mim a alegria das borboletas de flor em flor, a fome de viver de uma lagarta, os anseios de uma crisálida. Sobrevivi ao passado recente, à Revolução Verde, ao predador, ao próprio homem, que verteu veneno ao que entendeu como praga, bicho-pau, caruncho, cupim, lagarta que queima e come folha verde, abelha que produz mel, formiga que corta folha e areja o solo, rola-bosta que fertiliza o campo, homem que dizima a tudo. Então, gente, muito obrigado. Desculpa ter passado aqui. E é isso. Bom, parabéns.